Oi, pessoal! Vamos combinar que tomar grandes decisões nunca foi uma tarefa fácil, né? E hoje em dia, nossa, parece que tá cada vez mais complicado. Mas e se existisse um jeito diferente, uma forma mais consciente, mais organizada de fazer isso? É sobre um método que propõe exatamente essa virada de chave que a gente vai conversar hoje. Olha, a sigla ISG está em todo lugar, não é mesmo? A gente ouve o tempo todo. Mas parando para pensar, ela está de fato ajudando a gente a progredir ou virou só mais um motivo para discussão? A questão de fundo é essa. A intenção é boa, todo mundo concorda. Mas e o método para colocar essa intenção em prática? Será que ele existe? E essa frase aqui, prestem bem atenção nela. Ela é tipo o centro de toda a nossa conversa hoje. E olha, ela muda tudo. A grande sacada, o pulo do gato, não tá no E, no S nem no G. Tá num passo que vem antes de tudo isso, um passo fundamental. E aqui a gente vê o dilema de forma bem clara. Pensa só, uma sigla forte como ESG, mas sem um método, sem um passo a passo, vira uma ponte quebrada. A gente quer chegar do outro lado, no progresso, mas acaba caindo no meio, no conflito. Faz sentido, né? É aqui que a coisa começa a ficar interessante. E se? E se a gente colocasse uma letrinha antes de tudo? Um M. Um M de mediação. A ideia é simples, mas, gente, é poderosa. Porque a mediação aqui não é um extra, um detalhe. É a base de tudo. O alicerce. É o que pega a boa intenção e transforma em ação de verdade. Então, bora lá! Vamos mergulhar nesse método MESC e entender o que cada letra significa. A gente vai ver como cada parte se encaixa para criar um caminho bem prático, bem lógico, na hora de decidir. Então, tudo, absolutamente tudo, começa com o M. Mediação. E é importante pensar nela não só como a primeira letra da sigla. Pensa nela como a fundação de uma casa. É a estrutura que vai segurar todo o resto, sabe? Sem ela, o resto desmorona. Tá, mas e na prática? Como funciona essa tal de mediação? Basicamente, são dois pontos principais. Primeiro, transparência total. Os critérios da decisão são abertos para todo mundo ver, antes da escolha ser feita. Chega daquele jogo de cartas marcadas, sabe? E o segundo ponto é que o processo todo tem que ser na base do respeito. A ideia é buscar um acordo, não arrumar briga. Ok, com essa base da mediação bem firme, aí sim a gente pode olhar para o E de ambiental. Porque agora as decisões sobre o meio ambiente não são mais no achismo, elas passam a ter uma estrutura de verdade. E o foco aqui é super prático, viu? É sobre tomar decisões que não criem uma dívida com o futuro, uma dívida ambiental para as próximas gerações. É pensar em escolhas que de fato protejam a base da vida, sempre com o olho lá na frente, no longo prazo. Muito bem, agora vamos para o S, de social. Depois de ter as regras do jogo claras e de pensar no planeta, o foco se volta para as pessoas, para a comunidade. E o que esse pilar social busca? Coisas fundamentais como dignidade, inclusão, acessibilidade. As decisões precisam ajudar a criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, onde todo mundo sinta que pertence, que faz parte, que é valorizado. E por último, mas não menos importante, a gente chega no G, de governança. Se a gente falou que a mediação é a fundação, a governança é tipo o sistema operacional, sabe? É o que garante que tudo funcione direitinho, de forma transparente, responsável e, principalmente, que possa melhorar com o tempo. E o legal é que uma boa governança não precisa ser aquele bicho de 7 cabeças cheia de burocracia. Muito pelo contrário. A ideia é que a decisão final caiba em uma página só. Simples, direta, rastreável, com as evidências ali bem claras. E o ponto crucial, já sai com uma data marcada para ser revista. Isso é genial, porque cria um ciclo de aprendizado, de melhoria contínua. Ok, a gente já entendeu o método. Parece bom, né? Mas quem ganha com isso na prática? Bom, os benefícios aparecem em 4 áreas bem importantes. Vamos dar uma olhada rápida. Para as instituições, o ganho é claro: menos retrabalho, mais clareza, mais confiança. Para os governos, isso se traduz em mais transparência, participação e uma continuidade nos projetos. Para a gente, para as pessoas, significa menos ansiedade e aquela sensação de que as coisas são mais justas. E claro, para a natureza, o ganho é a prevenção de danos e uma visão de longo prazo. Tá, muito bonito na teoria, mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? É aqui que fica ainda melhor. O método vira uma ferramenta super simples, um checklist de 5 passos que serve para qualquer decisão. Vamos passar por ele bem rapidinho. Olha só.
Passo 1, defina o problema em uma frase. Simples, direto. 2, estabeleça as regras do jogo, os critérios e deixe todo mundo saber antes de escolher. 3, use a régua MESG para comparar as opções de forma integrada. 4, registre tudo numa página só, o que, quem, quando, por quê. E o quinto e último passo, já marque na agenda quando essa decisão vai ser revista, para aprender e melhorar. Simples, né? E muito, muito poderoso. E com isso, a gente volta para aquela frase do começo. A mensagem principal de tudo isso. A mediação, gente, não é um enfeite. Não é um detalhe. É a condição número 1 para que o E, o S e o G funcionem de verdade. Então, o próximo passo, talvez, seja levar essa ideia adiante. Começar uma conversa sobre como a gente pode aplicar um método assim nas decisões que importam. Não importa se são decisões pequenas do dia a dia ou aquelas bem grandes. Para quem se interessou e quer ir mais a fundo, a fonte original dessa análise está aí disponível. Fica o convite para a gente pensar em transformar o jeito que a gente decide as coisas. E a pergunta que fica no ar é, na próxima grande decisão, o ponto de partida vai ser a resposta ou vai ser o diálogo?